Ô, meu, de volta agora com a programação. E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Boa tarde, mais uma vez aqui. Estamos na Rádio Geek, no nosso programa Ensinar e Aprender. E hoje com uma convidada muito especial, a professora doutora Renê. A professora doutora Renê é mestre em educação e ela também é psicopedagoga, é docente universitária, ela é uma porção de coisas, mas principalmente alguém que entende muito do assunto que nós vamos falar hoje. E hoje nós vamos falar de avaliação e currículo no ensino superior, porque isso realmente é uma questão que nos preocupa, é uma questão que nos aflige bastante. Professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professora Cecília, agradeço o convite. Então, eu sou a professora Renê Couraipo Vituri, pedagoga, psicopedagoga, fiz mestrado e doutorado em Educação Currículo pela PUC São Paulo e atuo como docente já há algum tempo. Melhor não falar quanto tempo, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá essa parte, porque aí... não dá. Currículo e avaliação é um assunto que nos incomoda como professores. Exato. E penso que para uma educação de qualidade é realmente assunto que deve realmente nos incomodar, nos motivar à pesquisa para pensarmos em uma nova prática, em um novo jeito de formar professores para o futuro. Exatamente. Então isso, Renê, tem uma relação assim, acho que enorme, né? Do currículo em si com a formação e a prática docente. Porque uma coisa é o que acontece no cotidiano e outra coisa é aquilo que se estuda e outra coisa é a experiência que este professor tem e a vontade que ele tem de crescer nesse sentido ou de ficar na zona de conforto. Não é esse o maior problema que a gente acha, Renê? Como é que você sente os professores nesse sentido? Você é coordenadora também de curso de pedagogia, pode falar isso com muita propriedade, né? Eu penso nos professores, mas eu vou, no geral, claro que há exceções. Na verdade, não é uma crítica, é uma avaliação da nossa prática, inclusive da minha, que estou em sala de aula. Nós nos avaliamos também, né? A gente tem que ver isso. E acho importante, porque se nós não nos avaliarmos, como é que nós podemos mudar, né? E fazer diferente na nossa prática. Exato. Preocupa o currículo, como ele é o norteador das nossas práticas. Temos um currículo prescrito, aquele que deve ser colocado em prática. Na prática, ele se movimenta, ele é dinâmico, ele toma uma vida. E me preocupa como é que nós estamos fazendo esse currículo tomar vida. Exato. Nós estamos realmente formando para uma emancipação, como a gente bem apregoa, ou nós estamos ajudando, contribuindo com mais alienação, com formação de sujeitos engessados. No nosso discurso em sala de aula, será que o nosso discurso e a nossa prática tem sido coerente? Ou nós estamos pregando um currículo e um formato emancipatório de avaliação, mas nós mesmos, ao colocarmos em prática isso, estamos formando exatamente aquilo que nós estamos criticando? Pois é, aí a gente fica numa sinuca de bico, porque realmente é uma responsabilidade muito grande que o professor tem. E essa questão é igual projeto político-pedagógico, né? Ele tá bonitinho lá na gaveta, ele é apresentado para diretoria de ensino, depois volta. A maioria dos professores não conhece o projeto político-pedagógico, por exemplo, né? E você pega e coloca um trabalho todo seu, de um semestre que seja, de um ano, de um currículo que você não reflete sobre ele, que você não... Aliás, duas coisas, você não reflete sobre ele e ele não reflete a realidade. Não é isso? E se nós pregamos um ideal, que acreditamos que esteja no currículo, mas e qual é o real? A gente está dando atenção a essa realidade, ao perfil e às necessidades do perfil de aluno que nós estamos trabalhando na atualidade? Porque eu não tenho o mesmo perfil de outrora, né? Hoje eu tenho um
outro perfil. Do nosso lado, eu gosto de chamar bastante atenção para a nossa responsabilidade na qualidade de formador de professores. Isso. Nossa, uma responsabilidade enorme que a gente tem. Será que nós temos... uma coisa é ler um projeto político-pedagógico, é pegar um currículo de uma instituição. Exato. Mas eu entendo o que está nas entrelinhas, eu consigo ver que aquilo é um artefato que reflete relações de poder e que tem interesses para uma manutenção de um certo tipo de sociedade. Porque se eu, como professor, formador de outros professores, eu não tenho essa consciência, eu não me fundamento para entender isso, como é que eu coloco isso em prática? Não estou tirando a responsabilidade dos alunos na qualidade de alunos, claro, que precisam se responsabilizar também pelo próprio processo. Claro. Mas diante de uma educação básica que a gente sabe de toda a problemática, será que nós estamos incentivando e levando esse pensamento para o caminho certo? Aí é que tá, né? Eu me lembrei daquele vídeo que você passava nas aulas de currículo do Pink Floyd, né? É bem aquela questão, né? De nós estarmos fora daquilo que é o momento. Nós temos aquela dicotomia interessante. Aliás, ela podia ser até chamada de a tricotomia da dicotomia. Acabei de inventar isso aqui, René. Assim, nós temos estruturas do século XIX com professores do século XX para trabalhar alunos do século XXI e acabamos formando pessoas para um mundo que não existe mais. Acho que nós estamos formando pessoas para o século XVII. Aí, fala um pouquinho disso. Não, na verdade, eu me pergunto mais em termos de nos questionarmos como professores, mas não como crítica, para a gente repensar mesmo. Lógico, é importante isso. Como é que eu quero formar um aluno para o século XXI, um professor para o século XXI, se eu sou um professor formado no século XX e com mentalidade de século XX, que não me adaptei, não me estruturei para o século XXI, e estou tentando colocar em prática, e estou colocando muito provavelmente em prática, um currículo e uma prática de avaliação que é do século XIX. Isso. Então, esses são conflitos que realmente me chamam bastante atenção, me incomodam, me angustiam, porque a gente fala muito da responsabilidade da formação, nós falamos muito da qualidade da educação básica, por exemplo. Claro que nós temos todo um problema de sistema, todo um problema de sociedade, de desigualdades, mas acho que precisamos pensar o quanto nós estamos ajudando a reproduzir as desigualdades. Porque o currículo, por si só, ele já é um artefato de exclusão. Porque ele não atende às necessidades do perfil que nós estamos recebendo agora e que ainda bem conseguiu chegar na escola. Sim. Mas ele agora já está. Ele precisa ser repensado tanto na sua parte prescrita quanto na sua parte em ação. Exato. E aí nós, professores, dentro de um sistema, a maioria dentro de um sistema privado, quais são as nossas possibilidades e limitações? Mas também não podemos acomodar. Michael Apple já tem lá a ideia, ele já dizia, precisamos atuar nas brechas. Estamos atuando ou estamos cobrando um ideal para um aluno real e com isso não formando nem o real e nem o ideal. Ideal, exatamente. Então a gente fica entre esses, como se nós estivéssemos andando numa corda bamba, né? E alguns não enxergam nem isso. Alguns docentes, na sua prática pedagógica, simplesmente ignoram isto e isso vai ficando cada vez mais sério, porque na realidade, o que acontece? Nós temos uma carreira aí, e professores atuando, só que assim, em continuando nessa vibe que se está, as próprias pessoas, esses próprios docentes vão se expelir do mercado, porque já não já temos aí uma porcentagem enorme de disciplinas EAD, né? Então, assim, você concorre com uma série de outras coisas que você não domina, do tipo, se a sua aula não for significativamente envolvente,
humanizadora e empática, porque tem que ser um ambiente empático. E aí, na medida em que você envolve esses alunos, porque você tem que fazer um vínculo, eu não digo um vínculo piegas, Renê, eu estou falando de um vínculo do toque, do olhar, do você saber do outro, enfim. Havendo isso, é só pensar, eu não quero ser aquele professor que estou chegando lá no corredor e falo, putz, tem aula daquela professora agora. Acho que a gente não quer isso, né? Então, a gente quer ser esperado. E para você ser esperado, você tem que oferecer estas condições desse ambiente empático para que nessa reciprocidade, tudo que você vai colocar, e você tem que se colocar por inteiro, seja ali. A palavra compartilhar está muito banalizada, né? Mas seja ali trabalhado naquele espaço que vira um templo entre você e eles, não é? Um espaço em que somos ensinantes e aprendentes o tempo inteiro. Você tem que ter, fora da sala de aula, penso eu, como diz Paulo Freire, que nós temos que ter a humildade de aprender sentados, sempre, para adquirir a dignidade de ensinar em pé. Então, como é que este currículo pode ser... como é que a gente estabelece essa relação, né? Entre avaliação e ensino superior e essa questão da formação do professor. Porque você termina a graduação, vai para uma pós e você vai na teoria. Tá, mas o que é que você vai fazer com estes saberes? Como que... você não sente isso também? Tem uma coisa que não adianta você... O domínio do conteúdo, daquilo que você vai trabalhar, realmente é importante. Porque não dá para você ensinar algo que não se sabe, teórica é perfeito, né? Sim. Mas é preciso um domínio de como colocar aquilo em prática. O como, exato. E acho que vale agora uma humildade nossa como professores, porque a gente tem que sair do pedestal. Esse não é o nosso lugar, né? E tem muita gente que insiste em ficar no pódio, né? Com certeza. Vários colegas... E por aí a gente vê pesquisas, né? Vamos falar de resultados de pesquisas acadêmicas, então. Com resultado de pesquisas acadêmicas, a gente vê que tem um resultado que é chocante. Professores que não descem do pódio e que, final de semestre, por exemplo, fica brigando para deixar aluno de DP por 0,15, 0,25. E até sente um certo prazerzinho nisso, né? Como se fosse resgatar a vingança do próprio... passado. E fica ali, utiliza esse currículo e a avaliação como um instrumento para se manter no poder. E ainda enxerga dessa forma. E aí acaba tornando... que aí nós nem podemos chamar de avaliação. Na verdade, aquilo é um entendimento equivocado, exato. Porque é o exame de antes que me coloca como professor num lugar de poder e que classifica, separa e seleciona as pessoas e não necessariamente ensina. Por aquilo que elas sabem, inclusive não. E aí fica a avaliação, o bicho papão, seja no ensino superior, seja na educação básica. Então, acho que nós docentes, que precisamos dar um passo, repensar um pouco, mesmo dentro de um sistema que nos engessa, de um currículo que chega pronto, de propostas avaliativas que, na verdade, são exames e que nós, como funcionários, né, temos que seguir, mas que a gente arrume brechas para que se faça uma outra prática. Dia de avaliação, acho que você sofre isso ainda. Chega na sala, o pessoal soa frio, tá soando frio e chora e treme. Aí você ouve lá, tá fazendo o quê? Ai, tô orando, pedindo a Deus que me ajude na prova. E aí não precisa ser dessa maneira, né? Claro que não, esse massacre, essa cultura do massacre da Serra Elétrica, eu acho isso assim, sabe o que acontece também, Rê? Nós temos um ranço de costumes, e chega a ser paradigmático já, de ter a bendita semana de provas. Isso faz com que eles se viciem a estudar só numa memorização mecânica para aquela semana. O mês tem 30 dias, não, mas tem que ter semana de avaliação com 2 provas por dia. Quer dizer, eu não consigo entender, né, qual é a finalidade, e não se chega a avaliar. Final da década de 80, começo da década de 90, eu estive presencialmente com o Lucchesi num congresso, nós estávamos almoçando juntos, e ele falou sobre essa questão. Eu falei, professor, o que você pensa sobre avaliação e currículo?
para nós sairmos desse lugar já visualizando que a gente estava entrando numa era tecnológica, que ela já está aqui. Depois dela veio a sociedade do conhecimento, que é essa que nós estamos, em que temos que entender que somar é mais importante. E aí ele disse assim: professora, vou ser bem sincero, menos que 30, 35 anos, isso não vai acontecer. E a gente ainda está dentro desse período e estamos vendo que está cru ainda, né, René? Eu sinceramente ando desesperançosa e não vejo como a gente vai conseguir sair disso, até pelas amarras do próprio sistema. Sim. Se nós vemos que o currículo e a avaliação, um dos elementos dentro desse currículo como um instrumento de poder, que envolve relações de poder, e nós estamos nesse meio, eu de vez em quando eu penso como fazer, como sair disso. E aí agora, só para não ficar tudo em cima dos Sim. professores, tem que ter uma mudança de mentalidade que é geral. Porque a hora que os alunos chegam, seja na educação básica, seja no ensino superior, nós também temos um problema. Quando você vai com novas ideias, chega com Paulo Freire, chega com proposta de metodologias ativas. Professor, isso é o quê? A gente está querendo aula, não é? Meu Deus! E isso também precisa ser modificado, precisa ser alterado. Mas eu acho que tem que começar na nossa prática. Com certeza. E assim, né, René? Na realidade, eles estão acostumados com uma cultura. Eu vejo ainda, porque acompanhei isso, né? Não mais agora, mas há bem pouco tempo, há 3 anos atrás. E eu vejo que pelos alunos, das nossos alunos, né? Eu vejo que pais jovens, minhas alunas de professoras de educação infantil, reclamam disso, que os pais jovens hoje querem a escola que eles tiveram, sem compreender que essa escola não existe mais. Nem eles entendem isso, nem a direção das escolas. Uma outra coisa ruim é isso, que algumas escolas estão nas mãos, principalmente escolas particulares, de proprietários, mantenedores, não educadores. Isso é um problema, assim. Vamos levar dias para discutir, né? Mas ao final, assim, o currículo e as nossas escolas refletem aquilo que a nossa sociedade exige. Exato. Aqui você não pode ser meio termo. Você tem que ser sempre o melhor, o nota 10, melhor do que o outro, aquele que não falha. Tanto, não vamos discutir esse viés, claro, mas é uma pressão muito grande. Sim. E você vê hoje, por exemplo, muitos adolescentes em depressão, até cometendo suicídio. Um dos motivos pode ser toda essa pressão da sociedade para você. Tem que ser, não basta ser bom, tem que ser o melhor. E a nossa escola reflete tudo isso. E aí, então, cabe a nós professores pensarmos, bom, a nossa escola reflete tudo isso. E eu, na minha prática, aí vale a ação da reflexão da ação, como já trabalhava Madalena Freire, Paulo Freire, etc., para nós pensarmos o que nós estamos fazendo, né? Estou contribuindo com o quê? A gente vê que saem documentos e a coisa não muda. Quando a gente tinha os PCNs, obrigada. Nós tínhamos os PCNs, eles não estavam chegando nem na pré-adolescência, aí já colocou-se um fundamental de 9 anos. Aí já ficou desencaixado. Quer dizer, a maioria dos professores já estava isso já para implantado, em tese pelo menos estava implantado, porém havia professores que não haviam aberto o da sua área. Agora, com a BNCC, saiu a cartilha da cidade. Será que todos os professores sabem que tem essa cartilha da cidade? Veem isso? Ou ela é mais um documento de gaveta, né? É desesperador, né? Eu penso que tem professor que não sabe nem ainda que tem os PCNs lá atrás, mas é outra discussão. E a BNCC, alguns, que são vários pontos, né? Que também o tempo é curto. Alguns professores não sabem da existência, mas para além de saber da existência, para além de saber o conteúdo, isso que eu queria que você falasse. O que está por trás desse documento, a quem de fato ele vai servir e que tipo de sociedade de fato nós vamos
perpetuar é a mesma que está aí? Sim. Então, o que tem ali em termos de relações de poder, de ideologia, a quem interessa o cumprimento exato do que está posto na BNCC. Exato. E nós vamos fazer o quê como professores do ensino superior? Como é que nós vamos trabalhar? Que viés nós vamos seguir? E as instituições virão nas novas propostas dos planos de ensino para se trabalhar a partir da BNCC? E ainda tem uma questão pela cobrança da sociedade, pensando no ensino superior. Isso. O ENAD das licenciaturas vai ser em 2020. Certamente, vamos ter que trabalhar porque isso vai ser cobrado no ENAD. E aí vem um outro problema da discussão entre avaliação, exame e currículo. São amarrações, são colocadas de cima para baixo, não é? E nós não temos que nos prender a essas amarras. Eu acho assim, para a gente ir colocando, né, caminhando do meio para o fim do nosso encontro aqui, que ele é muito rápido, na realidade, você fechou a porta de sala de aula, afinal de contas, aquilo não é um Big Brother. Você tem uma certa autonomia para estar atuando ali, e o mais importante que a gente precisa pensar, ok, nós temos que cumprir aquele currículo, ok, nós temos que trabalhar aqueles conteúdos, mas o que importa de verdade, professores, é como você vai fazer, como você deslancha o seu discurso. Você não pode fazer um tipo na sala de aula, né, e ser uma pessoa diferente. Ou você é um educador por inteiro, coerente com o teu discurso, e isso vai combinar com a forma de avaliação. Vou te confessar que nos últimos 10 anos, Renê, eu nunca fiz a avaliação exatamente da maneira estrita como a instituição solicita. Né? Entre eu e eles, eram os nossos combinados sérios de uma avaliação constante, que nunca será, como diz o Luquezzi mais uma vez, o erro como fonte de castigo, mas como fonte de virtude. Quem é que não erra? Não é? Então a gente tem que pensar que no momento em que as funções executivas têm que entrar em ação na hora de uma avaliação, por que criar esse terrorismo? Qual que é a malandragem disso aí, não é? A que leva isso? Lucília, eu não posso perder a brincadeira agora. Às vezes eu entro em sala de aula em tempos de avaliação. Eu canto para os alunos a Racionais, já ouviu? Que o dia de avaliação parece mais ou menos assim. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã ou de Israel, estraçalhar ladrão, que nem papel. Então, a gente tem agido assim de vez em quando e gerado todo um pavor. O problema é que nós estamos, no caso específico, no curso de formação de professores. E isso é muito sério. E o que eles estão refletindo lá na prática deles? Estão trabalhando aquilo que nós discursamos ou estão trabalhando aquilo que como nós estamos agindo? Porque eu penso, e falando por mim, que em muitos momentos nossa ação não tem sido coerente com o nosso discurso. E é isso que não pode mais acontecer, né? Eu sei, porque conheço o seu trabalho, né? Eu sei que você, nós e vários companheiros de trabalho numa mesma instituição agem de formas diferentes. Então, eu sei que você faz o seu impossível para que esse discurso seja coerente com essa prática. É uma luta que a gente tem há anos e da qual a gente nunca vai desistir. Então, tem como fazer. Não precisamos obedecer ao gesso que as instituições trazem como aparelhos ideológicos do Estado, que aí a gente já entraria numa discussão forte que a gente nem deve, mas vamos entender que isto é sério. Aí a gente tem que aconselhar os nossos professores a ler mais sobre, pelo menos, Tomás Tadeu Silva, que não vá para Bourdieu, Althusser, Passeron, mas que, pelo menos Tomás Tadeu Silva, que é gente nossa, né? E que tem uma cabeça maravilhosa. Eu queria que você desse uma mensagem agora, final, para os professores. E assim, não é que não tem jeito, gente. Tem, porque nós fazemos diferente, não é, Renê?
Então, para finalizar, acho que nós não podemos nos acomodar, mas diante de tanta desigualdade e da perpetuação de tanta desumanidade, e aí eu acho que vale o sair da zona de conforto. Sempre. E com a esperança, mas esperança não do ficar quieto, acomodado, mas do verbo esperançar, como dizia lá Paulo Freire. Esperançar de buscar, de ir à luta, de fazer diferente e de formar seres humanos. Exatamente. Seres humanos, gente que gostam de gente e que se preocupam com gente. Ter assim aquele toque humanizador, cheio de responsabilidade. As pessoas pensam que você ter disciplina no seu trabalho é engessante. Não, é liberdade. Porque você, uma vez disciplinado a pesquisar e a trazer um ambiente empático, isto é uma disciplina interna, de você se manter em equilíbrio. Então, é libertador, é ao contrário, né? Então, para a gente fazer esta pedagogia, trabalhar com essa ação pedagógica, deve ser dessa forma. Então, com muita vontade de continuar falando aqui horas com a professora Renê, porque é muito gostoso a gente discutir essa questão, para animar vocês, para dizer para vocês que tem jeito, que dá para ser diferente. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, e eu acho que a coisa ficou bem palpitante, e eu ainda vou trazer a professora Renê de volta. Minha gente, você quer dar uma mensagem final para o pessoal? Para todos os professores, não importa da faixa etária. Exato. Eu ensino o que eu sou e não exatamente o que eu sei. Então, procurem sempre ser bons e pessoas cada vez melhores. Eu vou ter que repetir. Eu ensino o que eu sou e não exatamente o que eu sei. Pensem nisso e até o próximo programa. Aí, hora do comercial. Nós já voltamos, hein?